Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre desperdício de água e nós vamos falar sobre consumo consciente. Portanto, como a gente vai sempre falar de matemática também, perceba que o tema de hoje está aqui do lado. A gente vai ver, na verdade, como é que a matemática pode ser uma aliada no combate ao desperdício de água, tá bom? E para a gente começar esse assunto, eu vou começar explicando para vocês quais são as unidades de medida de capacidade que a gente tem no Sistema Internacional de Medidas, tá bom? E aí, repara que no vídeo anterior, nós vimos unidades de medida de comprimento. E eu até coloquei aqui em cima quais são essas unidades de medida de comprimento do Sistema Internacional. E aí, a partir disso, nós vamos construir as unidades de medida de capacidade. Por quê? Para que nessa tabelinha que a gente construiu no vídeo anterior, a unidade de medida central era o metro. E agora, quando a gente fala de unidade de medida central de capacidade, a gente vai falar sobre o litro. E aí, repara que tudo aqui era assim, ó, era milímetro, centímetro, decímetro, aí era o metrô, entre aspas, que é o metro. Aí depois tinha o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então agora vai ser tudo muito parecido. Ao invés de milímetro, a gente vai ter o mililitro. Ao invés de centímetro, a gente vai ter o centilitro. Ao invés de decímetro, vai ser o decilitro. Aí vai ter o litro, que é a unidade de medida central dessa tabelinha. Ao invés de decâmetro, vai ter o decalitro. Ao invés de hectômetro, vai ter o hectolitro. Ao invés de quilômetro, vai ser o quilolitro. Então, olha que bacana. Quem entende, na verdade, uma unidade de medida, unidade de medida de comprimento, automaticamente vai entender a unidade de medida de capacidade, de massa e assim por diante. Vamos começar? Primeiro, nós vamos entender o que é o mililitro, que é a milésima parte do litro, tá bom? Para isso, eu vou mostrar para vocês esse vídeo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é uma seringa, tá? É uma seringa que ela tem a capacidade de 1 ml. Isso aqui que vocês estão vendo dentro da seringa é justamente 1 mililitro. E repara que o moço, ele ao pingar um medicamento dentro dessa seringa, ele pingou o equivalente mais ou menos aí a 34 gotas desse medicamento, tá bom? Então, isso é só para vocês terem uma noção real do que é um mililitro, tá bom? A quanto corresponde um mililitro. E aí, se nós pegarmos 10 mililitros, olha que interessante, porque essa tabelinha ela vai ser construída de 10 em 10, igual foi construída a tabelinha de unidade de medida de comprimento, tá bom? Se nós pegarmos 10 mililitros, nós vamos cair em 1 centilitro, que é a centésima parte do litro. Vamos dar uma olhadinha no que é 1 centilitro? Olha só, isso aqui é um recipiente que tem literalmente 10 ml, ou seja, é o que a gente chama de 1 centilitro, tá bom? Agora, se eu pegar 10 centilitros, repara que eu vou cair no decilitro. O que é um decilitro? Por exemplo, tá vendo esse recipiente, que é aquele bebedouro de água de passarinho? Ele tem o equivalente a um decilitro. Tá? Ou uma xícara de café. Uma xícara de café, que é essa que vocês estão vendo, ela também equivale a 100 ml, tá bom? Que a gente sabe que é a mesma coisa que um decilitro. Se nós pegarmos 10 decilitros, nós vamos cair em 1 litro. Olha só o que é 1 litro para vocês terem uma noção, tá, gente? Isso aí, que está sendo colocado nesse recipiente, é o equivalente a 1 litro. E olha que interessante. Quando eu falo de 1 litro de água, isso equivale a 1 quilo. Quando eu falo de unidade de medida de massa, então existe essa equivalência. 1 litro de água equivale a 1 quilo, que é a mesma coisa que 1000 gramas, tá bom? Agora, se eu pego 10 litros, eu vou chegar num que a gente chama de decalitro. Então, dá uma olhadinha num recipiente cuja capacidade é de 10 litros. Olha só que interessante. Isso é o recipiente cuja capacidade é de 10 litros, ok? Agora, se eu pegar 10 decalitros, eu chego no que a gente chama de 1 hectolitro. 1 hectolitro, na verdade, é o equivalente a 100 litros. Dá uma olhadinha. Isso é um recipiente cuja capacidade é de 1 hectolitro, ou seja, de 100 litros. E para finalizar, se eu pegar 10 hectolitros, eu chego no quilolitro, que na verdade equivale a 1000 litros. Dá uma olhadinha no que seria 1 quilolitro. Tá aí para vocês verem, isso é um recipiente cuja capacidade é de 1000 litros. E aliás, gente, se a gente está falando de unidade de medida de capacidade, só para deixar bem claro, se alguém pergunta para você o que é capacidade, perceba que capacidade é o poder de armazenamento de algum recipiente.
que pode ser líquido, pode ser gasoso, pode ser sólido. Por exemplo, nessa garrafinha de água aqui, eu posso colocar líquido, mas eu posso pegar, por exemplo, areia da praia e enfiar aqui dentro também, tá bom? Então, quando eu falo de capacidade, eu me refiro a exatamente isso, tá? Por isso que a gente está vendo as unidades medidas de capacidade. E aí, vamos ver como é que funciona essa tabelinha? Vocês perceberam que essa tabelinha ela foi construída de 10 em 10, não é? Tanto que olha só que interessante, 10 mililitros deu 1 centilitro, 10 centilitros dá 1 decilitro, 10 decilitros dá 1 litro, 10 litros dá 1 decalitro, 10 decalitros dá 1 hectolitro, 10 hectolitros dá 1 quilolitro. Além disso, repara que a unidade de medida central aqui da tabelinha é o litro. E esses caras estão aqui, a gente chama de submúltiplos do litro. Por quê? Vamos ver a relação que eu já fui comentando com vocês conforme eu fui apresentando as unidades de medidas? Se eu pego 1 litro, isso aqui é um recipiente cuja capacidade é 1 litro, tá bom? E divido em 1000 partes iguais e pego só uma, eu tô pegando literalmente 1 mililitro. Agora, se eu pego esse mesmo litro e divido em 100 partes iguais e pego uma, eu pego exatamente o que a gente chama de 1 centilitro, que repara que são 10 mililitros. Na verdade, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Sabe aquele dosador de remédio? É um copinho dosador, né? Geralmente, quando a gente toma algum xarope para resfriado, tem esse copinho. Esse copinho que tá aqui na minha mão, ó, ele tem a capacidade máxima de 10 mililitros, que é justamente 1 centilitro, tá bom? Agora, se eu pego esse mesmo litro e divido em 10 partes iguais e pego uma dessas 10, eu tô pegando o que a gente chama de 1 decilitro, que é aquela xícara de café que eu mostrei pra vocês, ou aquele vidrinho, aquele bebedouro de água de passarinho, tá? Então, repara que é por conta disso que a gente diz que esses aqui são os submúltiplos do litro. Agora, esses aqui são os múltiplos do litro. Por quê? Repara que se eu pegar 10 litros, ou seja, 10 desse aqui, eu tô com decalitro. Se eu pegar 100 litros, eu tô com hectolitro. E se eu pegar 1000 litros, eu tô com quilolitro, tá bom? Então, por isso, esses são os múltiplos do litro. E aí, como é que funciona essa tabelinha? Vamos ver. Olha esse começo da tabelinha que eu escrevi aqui em cima, ó. Eu acabei de falar para vocês que 1 centilitro corresponde a 10 ml, correto? Então, perceba que para esse número 1 virar um número 10, o que aconteceu? Na verdade, eu estou fazendo vezes 10, tanto que 1 vezes 10 vai dar 10. Da mesma forma, para o número 10 virar um número 1, repara aqui, eu estou dividindo por 10, porque 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, perceba que eu acabei de descobrir qual é o padrão dessa tabelinha aqui, ó. Por quê? Como a tabelinha foi construída de 10 em 10, o padrão que eu estou observando aqui, ele é válido para toda a tabelinha, igualzinho era para a unidade de medida de comprimento. Então, repara, ó, de mililitro para centilitro, então eu vou dividir por 10, igual tá aqui em cima, ó, tá? De centilitro para decilitro, eu divido por 10. De decilitro para litro, eu divido por 10. De litro para decalitro, eu divido por 10. De decalitro para hectolitro, eu divido por 10. De hectolitro para quilolitro, eu divido por 10. Vocês perceberam que de 1 centilitro para virar... de centilitro para virar para mililitro, eu multipliquei por 10? Então, repara que aqui vai ser o mesmo padrão, ó. De quilolitro para hectolitro, vou fazer vezes 10. De hectolitro para decalitro, vezes 10. De decalitro para litro, fizemos vezes 10. De litro para decilitro, vezes 10. De decilitro para centilitro, vezes 10. E de centilitro para mililitro, vezes 10. Só uma observação para que vocês saibam, tá? Todas essas representações que vocês estão vendo aqui, na verdade, são símbolos. Então, o ml, o cl, o dl, são símbolos que representam essas unidades de medida de capacidade. De maneira alguma, isso são abreviações da palavra, tá bom? Outra coisa para vocês saberem, no Sistema Internacional de Medidas, geralmente esses símbolos, eles são escritos com letra minúscula. A única letra que eu posso usar aqui, que pode ser maiúscula, né, por uma convenção do Sistema Internacional de Medidas, é a letra L, que tanto faz ser minúscula ou ser maiúscula. Justamente porque, às vezes, quando a gente vai digitar no computador, a letra L, às vezes, ela se confunde, né, porque fica como se fosse uma barra, assim, comprida. Então, é a única letrinha que a gente usa como maiúscula para falar desses símbolos relacionados à unidade de medida de capacidade, tá bom? Então, olha só, se vocês forem reparar na tabelinha aqui de cima de unidade de medida de comprimento e na tabelinha aqui de baixo de unidade de medida de capacidade, elas são muito parecidas, né? Perceba que o padrão é o mesmo, só que ao invés de milímetro, como eu já falei para vocês, eu vou ter o mililitro, ao invés de centímetro, o centilitro e assim por diante, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos para a próxima parte?
Ah, e só mais uma dica que eu já tinha dado pra vocês. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o metro, ele era um cara fresco, né? Que ele só dava a mãozinha pra quem fosse seja decâmetro ou seja decímetro. O litro também é a mesma coisa, ele é um cara fresco, ou seja, ele só dá a mão pra quem é seja decilitro ou seja decalitro. E isso, como eu já expliquei, no vídeo anterior, pode até parecer que é uma bobeirinha, mas ajuda bastante a gente a não errar. Na verdade, quando você constrói essa tabelinha, perceba que se você trocar a ordem dessas unidades de medida de capacidade, a regra da tabelinha muda. E aí eu não posso mais usar isso que eu tô explicando para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos ver se vocês realmente entenderam através de alguns exemplos. Imagine que eu estou com 5,78 litros, ou seja, 5 inteiros, 7 décimos e 8 centésimos de litro, ou seja, eu posso ler 5 inteiros e ter 78 centésimos de litro, e eu quero transformar isso para centilitro. Como é que eu vou fazer? Vou lá na tabelinha e vou localizar o litro primeiro, ó, localizei. Localizo o centilitro, localizei. E aí eu percebo, ó, de litro para centilitro, ó, eu tô por cima ou tô por baixo da minha tabelinha? Repara que se é de litro para centilitro, ó, eu estou por baixo. Então, eu vou ter que fazer vezes 10 e depois vezes 10 de novo. Só que, como a gente já sabe, 10 vezes 10 dá 100. E não 20, hein, galera? Vamos lembrar disso. 10 vezes 2 dá 20, 10 vezes 10 dá 100. Então, eu vou ter que pegar esse 5,78 e fazer vezes 100. E a resposta que der já estará em centilitros. Só que a gente aprendeu também já que multiplicar um número por uma potência de base 10, no caso aqui seria 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 dá 100, é como se eu deslocasse essa vírgula, no caso aqui, como é multiplicação para a direita, o tanto de casas decimais é equivalente ao tanto de zeros dessa potência de base 10. Então, no caso aqui, ó, reparam, o 100 ele tem 1, 2 zeros. Então, é como se eu deslocasse essa vírgula 2 casas para a direita, ó. Ou seja, deslocando 2, a vírgula veio parar aqui. Portanto, eu estou com 578 centilitros. Repara que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Quando eu só tenho parte inteira, eu posso colocar esse 578, vírgula, ou apenas 578, porque tudo que está aí para frente dessa vírgula é a parte inteira, né? Então, como o 578 é a parte inteira, são 578, vírgula, tá bom? Vamos ver um outro exemplo. Imagine que eu estou com 6 mililitros e eu quero transformar de mililitros para centilitros. Vou lá na minha tabelinha, localizo o mililitro, está aqui. Localizo centilitros, está aqui. Se eu estou transformando de mililitros para centilitros, vamos ver, ó. Estou por cima ou estou por baixo da minha tabelinha? No caso aí, eu estou por cima. Então, perceba que eu vou ter que dividir por 10. Então, eu vou pegar esse 6 e dividir por 10, e a resposta que der já estará em centilitros. Lembrando que eu vou ter que deslocar a vírgula, entre aspas, né? Como eu tô dividindo por 10, que é uma potência de base 10, que seria 10 elevado à primeira potência. É como se eu deslocasse a vírgula uma casa, porque é um zero só do 10, para esquerda. Então, se eu vou deslocar uma casa para a esquerda, vamos ver como é que isso vai funcionar? Repara que o 10, ele tem um zero só. E quando eu não enxergo a vírgula do número, ela sempre está à direita do número, justamente porque se a função da vírgula é separar a parte inteira da decimal, e nesse caso eu só tenho 6 inteiros, então repara que a vírgula, quando eu não enxergo, está à direita do número. Como eu vou dividir por 10, é como se eu deslocasse essa vírgula uma casa para a esquerda. Desloco uma para a esquerda, o que vai acontecer? Vai dar vírgula 6, só que não existe nenhum número que comece com vírgula, então eu acrescento um zero na frente. Então, perceba que eu estou com 0,6 centilitros, ou seja, 6 décimos de centilitro, tá? Último exemplo. Imagine que aqui eu quero transformar esse 0 inteiro, 0 décimos, 0 centésimos, 4 milésimos, 7 décimos de milésimos, 5 centésimos de milésimos, ou seja, eu estou falando de 475 centésimos de milésimos de quilolitro. Imagine que eu quero transformar de quilolitro para litro, tá? O que eu tenho que fazer? Acho na minha tabelinha o quilolitro, tá aqui. Acho na minha tabelinha o litro, que tá aqui. Se eu vou transformar de quilolitro para litro, percebo, ó. Tô por cima ou tô por baixo da minha tabelinha? No caso aí, eu tô por baixo da minha tabelinha. Então, eu vou ter que fazer vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Porque é vezes 10, depois vezes 10 de novo e vezes 10 de novo. Só que 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar por 1000. Só que multiplicar por 1000, como 1000 é composto de 3 zeros, é como se eu deslocasse essa vírgula 3 casas para a direita. Vou deslocar 1, 2, 3 e eu vou ficar com
0,0004,75 litros. E o que é isso, na verdade? Que eu já comentei com vocês em vídeos anteriores. Repara que zeros à esquerda, na parte inteira do número decimal, não vale nada. Então, esse bando de zero, eu nem preciso colocar eles aí, mas eu até posso deixar, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, isso aqui corresponde a 4,75 litros, ou seja, 4 inteiros, 7 décimos, 5 centésimos de litro. O que eu também posso ler como 4 inteiros e 75 centésimos de litro, tá bom? Entendido essa parte, agora nós vamos voltar para o nosso tema. Que é assim, afinal de contas, como então que a matemática pode ajudar a gente a melhorar o nosso consumo de água e não desperdiçar tanto assim, tá bom?